Pessoal, tivemos um probleminha aí, mas estamos de volta, né? Botafogo, por incrível que pareça, as coisas acontecem, ele lidera, a internet cai, o sinal cai, coisas do além. Torcedores aparecem, mas tudo isso faz parte. Rapaz, Fechar o esse negócio de Botafogo. dizer que o Hã? Botafogo, torcedor aparece, o Botafogo nunca deixou, os torcedores nunca deixaram de parecer, cara. Não para Não, com mas isso. ó, já Há teve quatro botafoguense jogos, aqui. há 4 jogos que o Botafogo lota o estádio. Vamos parar com Isso é essa. Pô, verdade. Isso tá é verdade. mandando no estágio há 40 anos. Tá igual o Botafogo. Ó, eram 7.500 torcedores, todo mundo se chamava pelo nome. Agora tem, sei lá, 40 mil torcedores. Legal, acho Essa, maneiro, acho essa é bom. a mesma lenda que conta da torcida do Flamengo, que você começa a cantar uma edição. Tem uma crônica do Renato Maurício Prado no Globo, que ele Ó, começa dizendo que tem os 30 milhões de torcedores do Flamengo, e na mesma crônica ele termina dizendo que são 48. É isso Né? aí. Vai aumentando. 48, é porque Não, caralho, bicho. os que estavam É um na negócio dúvida leram a impressionante. crônica e se tornaram flamenguistas no final, cara. Renato É, Maurício Prado, mas olha só, porra, é uma é fonte, Gremlin, joga água. mas que fonte que tu foi citar, cara? Renato Maurício Prado, porra, desacreditar total Olha só, o cara é rubro-negro, assim, não concordo com muita coisa que ele fala, não, tá? Mas o momento fala muita coisa certa no momento aí do Flamengo, tá? Não sou Ah, deve fã ter dele, seus não, contatos. discordo de muita coisa do que ele fala, mas ele tá mandando, nos últimos dias, tá falando só a verdade. Só o caos que tá lá imperando no Flamengo. Mas assim, o Flamengo é outra hora, né? Bola Daqui pra a pouco a frente. gente chega no Flamengo. Então, encerrando o Vamos chegar lá. Botafogo, como já foi dito várias vezes, absoluto, amassando, repito, né? Pela quarta vez nesse vídeo, que é daqui a 5 rodadas, Botafogo campeão. E Primeiro jogo de domingo. só fazer só um comentário, porque é a Ah, notícia do final de semana sobre o Botafogo, a Diogo contratação do Costa, Diego Costa, perdão, que veio para verdade. ser um brilhante reserva para o Tiquinho. Então Sim. isso mesmo. Grande jogador. A gente precisava, apesar do Janderson ontem ter entrado bem, ter jogado bem, ter feito o gol que deram contra, mas foi o gol dele, ninguém vai me tirar isso. Então, o Diego Costa chega para ser uma referência dentro e fora de campo para os mais novos, né? Ninguém passa por Chelsea, Atlético de Madrid, Arthur. Wolverhampton, seleção espanhola, ganhando o título que ganhou, sendo um cara ruim. Então, Não, ele é bom de bola demais. Bom de bola eu demais. acho Ele, que Bom ele de bola tava demais. onde, Klaus? Ele tava no Fut 7? não. Ele estava no Wolverhampton. Na verdade, o último time dele tinha sido o Wolverhampton, comandado pelo Bruno Lage. Ah, Então, foi legal. uma contratação, foi até um pedido do próprio Bruno Lage. Veio ele e o lateral esquerdo, Marçal, também era atleta dele lá. Marçal, muito bom lá, né? Muito bom jogador, cara. Não conhecia. Marçal, muito bom Eu jogador. sempre digo aqui, tá, Klaus, que assim, se o Botafogo botasse o nome dos jogadores e a foto, eu não saberia ligar o nome da pessoa, vários deles. E eu acho que É isso. só você pegar o principal jogador do campeonato, Tiquinho Soares. Até outro Sim, dia sim. ninguém sabia que ele era. Ele é o melhor jogador do É o campeonato. Eu craque acho do que isso é o mais campeonato. legal Craque do do campeonato. Botafogo, é isso. É o craque do campeonato. Eu acho esse trabalho, assim, a coisa mais legal do Botafogo é mostrar que, cara, é trabalho. Entendeu? Você trabalha e Departamento de você chega scouts lá. trabalhou muito bem. E tomara que continue trabalhando bem. Não, e é Muito bom. engraçado, tipo, assim, só para não perder esse gancho que o Klaus falou, cara, a gente vê elencos milionários aí, e o melhor jogador do campeonato, não é o melhor time, o melhor jogador do campeonato é o Tiquinho Soares. Não, fala, pô, ó, eu não gosto dessa porra de É decisão, bizarro. de firula. Você vê o Flamengo que investe milhões e tá indo numa draga. Numa draga Draga. pro que investe. Alguém. Mas, Vocês já porra, viram aquele filme chamado Moneyball? Moneyball, é isso aí, O Moneyball. nome. Moneyball. Essa história do Botafogo esse ano no É o campeonato se Moneyball. chama Moneyball. É a história do Boston Red Sox de 2004 que ganhou o título, mas que veio com a montagem do time do Oakland A's de beisebol de 2003. Então, quem olha e gosta de filmes sobre esporte tem que ver Um Homem que Mudou o Moneyball é Jogo. excelente. O pode ir. título em inglês é Moneyball, com Brad Pitt. É um filme que mostra como é que você, com matemática e estatística e etc., monta um time capaz de chegar longe. Esse é o Olha, Botafogo. e muito curioso, você está falando isso. Vamos passar do Botafogo, mas só de você estar falando dessa parte extra, né, de análise e tudo. Tem uma reportagem no Globo.com de analistas, né, de scout pessoal, como muitos atletas estão recorrendo. O Nino do Fluminense é um deles, falou que melhorou muito nessas análises. A análise pode ser feita para o time ou individualmente, né? A contratação. Acho que são 4 ou 14, agora não me lembro exato. Empresas que estão nesse ramo e alguns jogadores, cara, de top aí que estão nisso. Ele falou, a gente trabalha com tudo, mas tem alguns Demoraram para tops. fazer isso. Não, Demoraram. eu É, vi o
uma entrevista Demorou para daquele ser tal do Vini. reconhecido, né? Se você perguntar para o Eu vi uma. Vanderlei, ele vai falar que já fazia isso na época dele. O Vanderlei é o mago. Isso eu trouxe. Eu acho que os caras estão fazendo. Mas demorou para ser reconhecido porque você precisa de algo extra. Não é só o dom, não é só a vontade, não é só o querer. Você tem algumas coisas que você pode melhorar. O cara é bom, mas ele pode melhorar. E aí eu acho que o scout, as análises individuais, pô, desenvolvimento do jogador, quanto ele corre. Hoje o cara joga com um negocinho nas costas para dizer quanto ele corre, onde ele correu, como ele correu. É perfeito, é muito legal. E o Botafogo está fazendo um ótimo trabalho. Parabéns para o Botafogo. Virtual campeão brasileiro de 2023. Eu diria campeão, mas tudo pode acontecer. Vamos passar para domingo? Primeiro jogo da manhã, Atlético Mineiro e Bahia. Atlético Mineiro 1-0. Atlético Mineiro já vem melhorando, né? Já jogou bons jogos contra o Palmeiras. É que o Palmeiras é muito bom, mas já mostra uma pequena evolução aí com o Filipão, que não estava ganhando nada. E 1-0 magro, mas venceu. Fala aí, O jogo Doguinha. foi, o jogo foi bem modorrento. É um. Pô, mas depois do teu Como eu 3-1, costumo meu irmão, falar, qualquer coisa é ruim. como eu costumo falar, tem jogos que nem precisam acontecer, né? Teu Quando eu mantra. falo isso, lembro até do. Assim, essa frase não é minha, não, tá? Quem fala muito isso é o Milton Neves. Ele fala, pô, esse jogo nem precisava ter, né? Ele costuma falar isso. Então eu lembro Muito muito dele bom. quando eu falo isso. É um jogo onde só interessava o Bahia, né? Sair lá de baixo. O Atlético está no meio da tabela, precisa só arrumar o time, mas só tem o brasileiro para o Atlético, né? Caiu na Libertadores, só precisa arrumar o time agora para tentar pegar uma Libertadores de novo para o ano que vem. E o Bahia, por mais que ele lute, eu não vejo ele em grandes condições de almejar uma Libertadores, né? É. Vai ficar disputando ali para não cair, Sul-Americana e tentar sobreviver para o ano que vem. O Bahia hoje é o 16º. Quer dizer, o Vasco vai sair, ele é um dos indicados a rebaixamento. Alguma coisa, Fapinha? Não, não, eu acertei, só que eu acertei esse resultado aí. Ah, Fábio, para com isso. Então, por que tu não joga na Bética? Larga essa porra, larga o que tá fazendo doutorado. Vai fazer porra aposta, cara. Ganha Isso aí. tudo, Doguinho. Porra. Fala Ele aí, tá fora do Fausto. país, está lá nos Estados Unidos. Joga aí na Mega Millions. Caraca, tem as coisas, $1 bilhão aí, os caras sorteiam, joga nessa porra. É, Fausto, joga na Mega 1-0, Millions, pô. 1-0 Atlético Mineiro, alguma coisa? Não, o jogo foi modorrento, eu vi o jogo. O jogo foi cansado, mas o Bahia merecia melhor sorte. O Bahia teve chance, oportunidade de gol. Acho que não foi nem. Eu diria que o resultado mais justo seria um empate. Empate. Mas acabou que o Atlético levou a melhor em casa, naquele gramado que é uma pocilga, aquilo tá um horror jogar no Mineirão. Devia ser proibido jogar naquele estádio, naquele campo, no gramado. Mas dois times que estão ali, não querem. O Bahia vai tentar. Eu acho que o Bahia vai se livrar do rebaixamento. Acho que o Bahia É. não tem esse time tão ruim assim. Tem bons jogadores, e não conseguiu organizar ainda para sair melhor. E o Atlético vai ficar nessa briga aí no meio de tabela. A Bahia tem os reforços da janela, né? Ratão, Gilberto, enfim. Então ainda vai demorar um pouquinho para ajeitar. É isso. América Mineiro e Goiás. Goiás 1-0. Ótimo, que a América Mineiro continua lá embaixo. Alguma coisa para falar, Doug? Vou repetir você para te plagiar, né? Não tem jeito. Era um jogo que não precisava acontecer, mas enfim. Aconteceu. Esse então, principalmente esse, era um jogo que não precisava ter ninguém, tem menor interesse nesse jogo, acho que nasceu o Vasco, né? Mas sabe o que eu acho curioso, cara? É o Então, América mal no brasileiro e conseguiu tirar o Red Bull pela Sul-Americana, né? Assim, é bipolar, né? O América Mineiro é bipolar, é Todo, estranhíssimo mas isso. é o que eu falo aqui, ó, é o que eu falo aqui, motivação. cara, Tira mas de Hoje em dia, o foco, jogador brasileiro tem motivação para jogar determinados campeonatos, dinheiro. Isso principalmente o aí. Flamengo. esse time do América Mineiro é o mesmo time que ano passado conseguiu classificar para Libertadores, depois caiu para Não, Sul-Americana. oitavo lugar, oitavo lugar. É o mesmo time, os jogadores são os mesmos. Inclusive, até pouco tempo atrás, o técnico era o mesmo, que era o Wagner Mancini. Caiu. Caiu E agora. agora caiu tem recentemente. Então, assim, Curioso. o time do América, ele não era um time bom, mas era um time aguerrido, jogava ali e tal. Acho que, enfim, eu acho que o América vai cair, é um dos candidatos naturais. Vai tentar salvar o ano com a Sul-Americana, mas também não vai conseguir, não. Tem o fogão nela, né? Fabinho, alguma Eu coisa? sou- Não, esse jogo eu não vi. Tem só o fogão time B, né? Não joga nem com o principal. Não precisa.
Foi uma rodada Foi de muitas mole? viradas, Olha a né? marra do Botafogo. Que fase, De fato, dá o dedo que é o braço. que Botafogo fase. ganhou de virada, Corinthians ganhou de virada também, tomou um susto lá do Curitiba, mas ganhou de 3-1. Corinthians, pô, numa ótima fase com o Vanderlei, né? Que a gente já falou que é o mago, mas entende de futebol, ninguém pode negar. Perdeu o Roger Guedes, que a gente achou que pudesse dar uma caída no time, mas parece que não. O time continua. A saída do Roger Guedes melhorou para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto está jogando numa posição um pouquinho diferente, o que melhorou É para verdade. ele. A Grande saída do jogador Roger também. Guedes subiu o futebol do Yuri Alberto. Então, o Yuri Engraçado, Alberto né? assim, o Roger Guedes estava jogando na posição que o Yuri Alberto gosta de jogar. Quando Ocupando o Roger espaço ali. Guedes saiu, o Yuri Alberto foi para a posição que ele gosta de jogar e está jogando melhor. E tá fazendo Isso. gol, né? Tá fazendo gol. É. Fapinha, Olha alguma só, o coisa? Curitiba, Não, vamos lá, Não, Douglas aí, ó. eu considero o Curitiba o pior time do campeonato, assim, disparado, tá? Parado. Muito longe. Disparado. Mas Mas o adivinha qual é o próximo Curitiba, jogo do Curitiba? o Curitiba fez umas boas contratações aí, os caras teve uma sequência boa, 3 vitórias e um empate. Queria eu que o Vasco fizesse isso. Mas tá, Apesar que mas tá, é, tá o Vasco já muito ruim passa o o time do Curitiba Curitiba. amanhã. Mas adivinha qual é o próximo jogo do Curitiba? Flamengo? Mengão? Recebe o Flamengo, que fez de tudo hoje para não ganhar o jogo. Não tiveram Calma, nem competência para perder o jogo. Calma, calma. Eu Calma, aposto hoje calma. com vocês. Eu aposto hoje com vocês. Se o São Paulo não cair, o Não Flamengo cai. vai perder do Não cai, Curitiba. não cai. Não, ele não vai cair Não vai hoje, cair. não. Isso é certo. Ele só cai se Hoje perder pro Grêmio. Aí é cai. Isso isso. aí, cara. Só se perder pro Grêmio. O Vamos que não chamar o tá. Fera de volta. Não cai, não cai. Não dá pra cair agora. E vamos para um jogo legal também, né? O jogo da TV aberta, né? Grêmio. Foi isso mesmo, Fapinha? Grêmio 2, Fluminense 2-1. 1. Pois é. Pois é, Mas eu o inverti Fluminense o não ia resultado passar o aí. Botafogo em 3 rodadas, mesmo sendo impossível para vencer? Alguém mandou essa, não? Não, é porque você não Eu falei- acompanha. Você não Eu falei acompanha. que o Botafogo ia ser campeão. Mas na hora dos palpites eu boto o Botafogo perdendo para dar uma secada, mas não tá dando certo. Agora, Ele é o nosso Oswaldo de Souza emprestado. A matemática dele é fantástica, meu amigo. É igual a agora, matemática do Tristão Garcia. Cristão Garcia. O Rafa é um jogo de 6 pontos, ele tem jogo de 6 pontos. Porque, pô, o Fluminense ia ganhar 3 partidas e ia passar o Botafogo na tabela, estando 15 pontos atrás. mas não vai. Vai, Fapinha, fala Agora, aí. Grêmio 2, não, eu acho Fluminense que 1. o Diniz Foi um começou jogo com um time ruim, brigado, porra. Os caras O brigando Diniz dentro de campo começou o com o time tempo errado, todo. o campo muito ruim, que nem foi falado aí. O Diniz começou com o time errado, em vez de botar o Martinelli, ele começou com o Danielzinho, o time ficou frágil no meio campo. Mas depois o time foi se encontrando, né? Mesmo saindo na frente, foi se encontrando e levou essa virada aí Grêmio. do Grêmio, né? Teve um gol no lado do Cano que eu achei que foi mal anulado. Eu acho que não estava tão impedido assim. Ah, não, é Tão verdade. impedido. Mas impedimento não é tão impedido. É impedido, é 0 ou 1. Dá É pra Ou deixar- muito tá. pênalti ou pouco pênalti, né? dá pra deixar um pouco ali, acho que não foi tão impedimento assim, mas tudo bem. Não, Né? tá Então bem. agora é concentrar tudo. Cara, É o Fluminense tem que foda. concentrar tudo o Fluminense tem que concentrar tudo na Libertadores, mas não pode deixar o brasileiro de lado. Então tem que ganhar em casa e continuar perdendo fora como tá perdendo, né? Só perde fora. Tem que manter o nível. O título não dá mais. É Libertadores e focar em ganhar em casa. Esse Fluminense precisa para se classificar para Libertadores de novo. Vai Então, pegar a isso molezinha aí. do Olímpia, já tá classificado. Vai ter um adversário que Não dá fala que o nada, Inter é difícil, fraco. jogo difícil. Tá na final já. Jogo dificílimo esse jogo. O time do presidente da Conmebol vai ser bem Não, difícil. esquece Assim. Libertadores. Vamos falar do brasileiro. Perdeu, 2-1, sapatado. Perdeu, não tem. Eu acho que o brasileiro pro Fluminense agora é só disputa para a vaga da Libertadores. O Ficar no jogo G4 também ali. não foi bom, não. O jogo não foi bom. Não, foi ruim. Ficar no Muito G6. obrigado, né? O título, o Fluminense abdicou do título, acabou. Não vai mais. Não, o Então, Fluminense não abdicou do título, cara. O Botafogo é que ganhou o título. O Fluminense não abdicou É de nada. verdade, é verdade. O Botafogo ganhou. O Fluminense, É, não. o Fluminense deixou pro Acabou de Botafogo. sair, acabei de ver um Twitter do André Galindo aqui, que é isso, né? O André Galindo acabou de escrever: o Botafogo será campeão brasileiro porque é o melhor time. Ponto. Mas aí aí sempre tem o mais. Quando é o E a Botafogo, ressalva? sempre tem o mais nessa porra. É. Mas também será campeão brasileiro por ausência de concorrência. Falei, Não porra, tem concorrência. agora o Botafogo é Não tem campeão porque os outros estão ruins, porra. É por isso que o Botafogo não. O Botafogo tá sendo campeão porque tá massacrando todo mundo, porra. Foi Perfeito. 47 pontos, nunca teve ninguém com tantos pontos. Porra. Não, a gente igualou em pontos o Corinthians, que foi a melhor campanha,
Que despencou no segundo turno, mesmo assim foi campeão. O Corinthians do Carille, só que o Botafogo tem melhor campanha porque tem mais vitórias. Então é a melhor campanha da história da história do pontos corridos. Nem o Jesus teve isso, nem o Jorge Jesus teve isso. Não. Papinha, vamos deixar o Fluminense. Alguém quer falar mais do Fluminense? Perdeu. Vou fingir que tô triste. O Fluminense é o seguinte, o Fluminense é outro patamar. Então, o Fluminense, quando a gente tiver Libertadores, a gente foca mais no Fluminense. Tá certo. Vamos falar um pouco do Fluminense. O Fábio vai participar dos 2, 3 programas e aí depois acabou o assunto. Enfim. Doguinha. Eu vi o jogo de hoje do Fluminense, aquele gramado lá que eu já falei, é lamentável, a bola quica, não rola. Ainda assim, o Fluminense teve a posse de bola na maior parte do tempo. Só que eu acho que o Fluminense também está pensando mais na Libertadores. Ele não está tão concentrado como deveria estar para o brasileiro. E é isso. O Fluminense, eu já tinha falado antes, o Fluminense não ia disputar o título. Não vai disputar, não tem. Eu vi o banco do Fluminense, e tudo bem que não tinha o John Kennedy, não tinha o Felipe Melo. Não tinha o Lelê. Não tinha o tal do Lelê. Faria uma diferença o Lelê. Lelê, o Lalau, o Lelê, faria uma diferença. Exato. Mas, enfim, não tem elenco para 2 campeonatos. Eu acho que o Fluminense tem uma coisa que, assim, que antigamente o Flamengo ainda, para mim, também depende disso. São comparações não justas, mas parecidas. O Fluminense depende muito do John Arias, cara. Quando o Arias joga bem, o Fluminense joga melhor. E o Arias, nos últimos jogos, não tem conseguido jogar bem. O Ganso é lento, mas de vez em quando acha um passe maluco. Não fala do Ganso. Não fala do Ganso. Ótimo jogador, ótimo jogador. Não, ótimo não, te chamei de gênio. Assume aí, te chamei de gênio. Eu gosto do Ganso, mas eu acho que o Diniz achou uma posição para o Ganso jogar. Não dá para botar o Ganso correndo o campo todo. Ele não é o cara que vai correr o campo todo. O Diniz achou a posição para ele. Mas tem hora que, como ele é fácil de marcar, na hora que você bota alguém um pouco mais em cima do Ganso, o time fica apertado. A saída e a válvula de escape é o John Arias. E aí o Arias não joga, o time não joga. Tanto é que o time melhorou, que o Arias não estava bem, quando o Martinelli entrou. Aí o Martinelli entrou, o jogo saiu. O jogo começou a desenvolver um pouquinho melhor. O Fluminense teve a chance de empatar, mas não conseguiu, né? O Grando estava numa boa tarde também, o goleiro do... O John Arias é o motorzinho. É o motorzinho. É o cara que realmente ele nivela aí. Se ele estiver bem, o Fluminense E o Marcelo, a primeira derrota do Marcelo. Não, o Marcelo deu um chute bonito no segundo tempo, pegou de primeira. Não, jogou bem. Ele joga todo jogo bem. Não, que chutaço. Porra, pegou a bola de primeira na entrada da área, que ela saiu. Hã? Na lateral, que saiu a bola. Pô, foi horroroso. Ele joga bem. Ele joga bem, ué. Bom jogador. Mas eu te falei, vai ser bom jogador pro tricolor. E não vai ganhar nada, não vai adiantar porcaria nenhuma. Vamos ver. Acabou agora há pouco. Ele jogou do Flamengo aí. Fortaleza deu uma sapecada no Santos, ainda bem que o Santos continua lá atrás. O Santos é fortíssimo candidato, está fazendo o roteiro todo, já trocou de técnico 3 vezes, briga do elenco, Soteldo joga, não joga. Bicho, está fazendo o roteiro perfeito para o rebaixamento. Exatamente. Eu falei, eu tentei outra vez. Não, você falou que o Santos ia melhorar essa aí. Não, eu falei que o Fortaleza ia massacrar. Pode botar aí. Eu falei. Então foi o Douglas. Eu que apostei no Santos. Teve algum louco que falou. Algum louco foi o melhor do Santos. Não, o Santos vira e mexe. O Santos vira e mexe, revela os moleques lá que fazem mágica, né? Que jogam pra caramba, né? Mas dessa vez, não tô achando que tem 2 garotos bons, né? Tem um que já tá indo embora e tem o Marcos Leonardo. Vai, não vai. E tem um outro. É bom jogador. E tem um outro garoto que eu esqueci o nome, que parece que também a Europa tá de olho. Jean Lucas. Não, o Jean Lucas veio pro Santos. E é bom jogador. Veio pro Santos. Kennedy o nome dele? Vem a lembrança, é o Marcos Leonardo. Mas acho que tem o que é Kennedy, eu não sei. Agora tá me faltando, mas eu sei que é um jogador que a Europa tá de olho. É novo, né? É um jogo que também não precisava ter, né? Cara, o time que confia no Lucas Lima para ser o motorzinho aí, seu Arias, seu Arrascaeta, tá ferrado. O Lucas Lima já foi. Sabe jogar bola pra caramba, mas já foi. Mas a gente não pode tirar o mérito de mais um ano onde o Fortaleza, com um time modesto, com o Vojvoda fazendo bom trabalho, continua seguindo bem para conseguir boa classificação no Brasileiro. Uma vaguinha na Libertadores, de repente, pode pintar. Fortaleza fazendo campanha de Fortaleza ali. Fica no meio da tabela e tenta beliscar uma coisa dada a melhor sorte.
É porque o Fortaleza em Fortaleza. casa tem muito E ele difícil está em ganhar. 11º porque ele teve uma escorregada boa aí. Nos últimos 5 jogos perdeu 4. Então, assim, foi o que tirou o Fortaleza lá de cima, dessa briga com o Atlético Paranaense, Bragantino, enfim, até com o Fluminense, porque hoje ele tem 5 pontos a menos, sendo que em 5 rodadas ele só ganhou uma, perdeu 4, quer dizer, não pontuou nada. Foi o que distanciou ele, jogou ele para a parte de baixo da tabela. Mas não é um time que alguém tenha medo, daí vai para o rebaixamento. Não vai, não Não vai. vai, não vai. Não vai, Fortaleza é um não vai. time que joga direito, não vai não. E tem a Sul-Americana, né? Que ele continua dentro. É isso. Então, eu Exatamente. Tem a acho que eles Sul-Americana. ainda estavam lá brigando, tentando. O Fortaleza pega. O Fortaleza tem chance de ir à semifinal da Sul-Americana, porque o Fortaleza pega o América Mineiro. Mas pega o América Mineiro de Copa. É, Não o é de o mesmo Copa. América Mineiro do brasileiro. E aí, né? Um joguinho de 6h30, um jogo bom. São Que Paulo e pena. Flamengo, estreia do Ramos. São Paulo com time misto. Não vou dizer que foi totalmente reserva ou foi totalmente reserva, Doguinho? Foi um mistão lá, Então, o Pato, o Lucas Moura, esses caras têm tudo para serem titulares do São Paulo, né? Não, mas foi o time reserva, vamos falar a verdade. Foi 100% reserva. Eu mas não, fica Foi. mais assim, gostoso. eu Foi O confesso que eu reserva. não Jandrei, conheço o time goleiro titular reserva. inteiro do São Quando o Jandrei. Paulo, mas goleiro é o reserva, é porque é o time reserva. O time é O reserva, goleiro para mim verdade. manda. Quando Era é o goleiro misto, reserva. começa pelo goleiro, já, o titular. eu não acompanho o time inteiro do São Paulo, não sei qual é o time titular dele, do São Paulo, mas tem jogadores ali que podem ser titulares do São Paulo. Não, Não, mas hoje não são. O Lucas vai ser titular, mas o Lucas Vai. está pegando condição, por isso que o Lucas jogou. Mas a maioria do elenco, ali tinham os outros jogadores do São Paulo que não entraram, que são titulares, que entraram porque o reserva não tinha condição. Então, por isso é que foi um mistão, entendeu? Mistão. Mas onde ele podia poupar e tinha o reserva imediato em condição de jogo, ele botou. Ele botou. Maneiro. O Rames estreou hoje, é outro nível, sem Estreou. sacanagem. Eu sei que vai falar, pô, não fez muita coisa, mas você vê o que ele faz já é diferente dos outros. Não é que ele seja super craque, que ele vai acabar com o campeonato, mas é Mas diferente. É ele não entrou jogando no meio, né? Ele jogou entrando na frente, ele entrou no mais lugar na do Pato. frente. Acho Ele até que entrou no para lugar do correr Pato. menos, né? Eu acho, eu Mas acho. puxou um contra-ataque bom lá pro Rato, que entrou sozinho, deu um chute que, pô, É. horroroso, enfim. Eu acho legal, eu falei em outro vídeo aqui, que é até a oportunidade de a gente ver um cara desse jogar. É legal, é um jogador bom no futebol mundial. Enfim, foi muito bom, né? Acho até que ficou abaixo do que esperavam dele, mas foi um grande jogador. E veio parar no São Paulo, por isso que eu falo que foi um grande jogador. E aqui ele vai brilhar se ele jogar 50% do que ele já jogou. É isso. Doguinho, Flamengo preguiçoso, né, cara? 1-1, torcida É, vaiando, reclamando, fez um gol aos 50. É bom lembrar de um pênalti bobo que o cara fez, muito bobo. Ele quase não fez o pênalti, deu um toquinho, aquele pênalti maroto que é para ser dado, mas enfim, Flamengo muito mal, cara. Muito é mal. E esse o, jogo contra o Grêmio ganha áreas de dramaticidade aí com essas performances do Flamengo. 3 derrotas seguidas. o jogo do Flamengo foi constrangedor do início ao fim. Primeiro, aquela babação de ovo lá absurda em cima do Dorival. Tudo bem, gosta do cara, mas só faltou dar beijo na boca do cara. Mas será que foi um recado? Certamente. Eu entendo como recado. Eu entendi assim, Eu acho que é né? Eu também. muito menos pelo Dorival e muito mais para provocar a diretoria e o Sampaoli. Mas Isso. Perfeito. Perfeito. Mas foi constrangedor. O time foi vaiado no início, no meio e no fim. Fora lá a meiuca enquanto rolava o jogo. O time tentou de todas as formas perder o jogo, mas nem para isso foi competente. Tem jogador do Flamengo que ainda tem brilho, poucos ainda têm brilho, ainda querem ganhar, não aceitam perder. Não combinaram com o Pedro, não combinaram com o Luiz Araújo, que se salvaram no jogo de hoje. Mas tem jogadores ali que esses caras não jogam só aquilo. Ayrton Lucas não joga só aquilo que ele jogou hoje. Eu acho que ele joga isso aí. O Ayrton Lucas hoje perdeu umas 4, 5 bolas inacreditáveis. Bizarro, Ele voltou a bizarro. ser o jogador do Fluminense lá, que no Fluminense ele era assim, ruim. Não, ele O não Volto a é, Hélio já tá falar. muito mal, né? ele não é mau jogador, não, cara. Ele não é mau jogador. Volto a Não, falar. não. Tem jogador ali que não é do Flamengo, não é para jogar no Flamengo. Esse Alan não é jogador para o Flamengo. Não é. Eu falei isso Ótimo porque jogador. contrataram ele. Muito mal, Rafa. Mas nunca vai ser Muito bom. mal. Mas nunca vai Muito, ser bom. Nunca vai jogar bem. Você não muito vai ver ele mal. jogar bem em um jogo. Ele não consegue jogar bem no Flamengo. Ele não é jogador do Flamengo. Manda ele pro Atlético, pro Fluminense, da onde ele passou. No Flamengo ele nunca vai jogar bem, que não é jogador do No Flamengo. Fluminense ele jogou muito bem.
Então, manda para lá de volta, pode levar. O goleiro desandou aí, as últimas 2 semanas, o goleiro desandou a tomar gol fácil. Ridículo. Só chega atrasado. Só atrasado. Não tem jeito. Nem o Wesley, que estava sendo a estrela do time, né, com bons momentos, nem esse está jogando mais nada. O garoto novo, Jogou hein? mal contra o Não era. Olímpia, né? Muito Garoto tímido, novo, muito, errando muito. O garoto tá não era para nervoso. estar contaminado, mas está contaminado também lá pela galera lá que quer tirar o cara. Tô olhando aqui a internet, a gente está aqui falando, fazendo o programa, tô olhando aqui a internet para ver se o cara cai. Se cai ele, se cai Marcos Não Braz. vai, Não vai não cair. O vai Flamengo cair. não derruba no mesmo dia. O Flamengo é um Copa do cara que não Brasil. faz Copa do isso. Brasil é que decide isso aí, Doguinho. Vai esperar a Copa do Brasil, que aí, E pô, põe ele, mais em e ele risco ainda a classificação agora, depois dessa. não vai ser eliminado, não vai perder em casa pro Grêmio. Não vai. Também acho que não. Mas vai ter uma atuação bizarra, acredito eu, que vai Rapaz, balançar de novo. Assim, falo de, ó, o Curitiba, que eu falei agora há pouco, é o pior time para mim do brasileiro disparado. O próximo jogo do Flamengo é lá, o Curitiba domingo lá. Se for essa mesma comissão técnica, o mesmo Marcos Braz da vida, a gente vai perder do Curitiba. A gente vai conseguir essa façanha. Eu Eu não quero aposto isso com salvar o vocês. Marcos. não, Eu eu, não eu quero. acho que não. Eu torço que não. Tá, torce que não. Não. Mas Mas assim, o time do Flamengo pode hoje falar, foi. cara. Não, o time do Flamengo foi patético hoje. O jogo Isso foi. aí. Os jogadores estavam correndo para não chegar, Lamentável, né? né? É Correndo um para jogo não chegar. lamentável. Correndo Isso para não aí. chegar. Então, Correr para não assim, chegar. é nítido. A torcida chamou o Sampaoli de burro nas substituições. Então, não tem mais clima de vestiário. Agora, o grande lance é o seguinte: quando eu falo de Flamengo, para mim, o erro do Flamengo não é agora. O erro do Flamengo foi lá em janeiro ter tirado o Dorival para contratar o Vitor Pereira. Eu Esse foi o volto erro. antes. Eu volto antes disso aí. O erro Esse foi o segundo erro. O erro do Flamengo foi quando foi a Portugal buscar o JJ, não quis esperar 3 dias, porque ele estava com 2 jogos contra o Porto. Todo mundo sabia que o Benfica ia perder, que também não tinha clima. Mas 3 dias eles pegaram o JJ. Ficaram chateadinhos, o JJ não atendia eles, não recebia eles. E pegaram aquele português horroroso lá, porque eles não Vitor Pereira. assistiam. Hã? Vitor Não, o Pereira. outro. era. Não, o outro. O que treinava a Polônia. Paulo Souza. Paulo Paulo Souza. Souza. Puta merda. E ele treinava a Polônia. Eu assisti a Polônia que eu queria ver como é que estava Lewandowski. Dava pena no Lewandowski. Tinha pena dele vendo o jogo da Polônia. Os caras não viam, os caras não conheciam o Paulo Souza. Pegaram o Paulo Souza que ele estava lá de bobeira. Devia estar no mesmo restaurante que eles. Encontrou com ele lá. Então, vai ser você mesmo. Para dar uma respostinha para o JJ. Ali foi o erro do Flamengo. Mais 3 dias que o Benfica ia jogar no sábado, no domingo, sei lá, com o Porto. Na casa do Porto. Benfica em crise. Mais 3 dias pegaram o JJ. O erro foi antes desse erro do Dorival agora. Mas Eu a fui a briga do favor de tirar o Dorival. JJ é maior do que querer voltar ou não, né? Tem ego aí no meio, não tem, Doguinho? Não, o Landim ficou muito chateado com a maneira como o JJ, o Jorge Jesus, saiu do Flamengo, porque ele deu promessa, pediram tudo, ele pediu um monte de coisa e ele falou que ia ficar. E falou que ia fazer um monte de coisa. Aí ele garantiu que ficaria. Um mês depois ele pediu para ir embora e o Landim ficou chateado, ficou magoado com a forma como o Jorge Jesus conduziu a saída. É, esse ano, a gente pode botar até xingar, o Douglas está xingando o Marcos Braz aí, mas, a minha opinião, o grande problema do ano do Flamengo é do Landim. A contratação do Vitor Pereira e a contratação agora do Sampaoli, inclusive o Sampaoli foi o nome escolhido pelo Landim. O Landim falou: eu quero o Jorge Sampaoli. E o Sampaoli, cara, ele tá fazendo só a mesma coisa que ele fez no Atlético, no Santos. Ele é o mesmo técnico, não fala com o jogador, se fecha. Assim, quem contratou ele já, assim, não tem novidade. É o Ele quer pacote. saber. É o pacote. Contratou ele sabendo disso. Então contratou e agora, tá puto que ele tá fazendo merda. Não. Cara, ele tá fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. Contratou o cara sabendo disso. E não dá. O time do Flamengo, o time do jogador, o time do Flamengo, os jogadores não têm o temperamento e não são jogadores para fazer o que ele, Sampaoli, está acostumado a fazer. Não é. Sampaoli é jogador é técnico de time pequeno. É Isso aí. isso. Precisa de Isso aí. pressão, né? Isso aí. Ele é jogador de time pequeno, técnico de time pequeno, time mediano e tal, etc. Precisa dele. Ele não vai a lugar nenhum. Não foi bem com a seleção argentina, foi bem com o Chile.
É mais daquele futebol posicional. Nunca deu certo no Flamengo, com nenhum treinador. O Flamengo não sabe jogar posicional. Não sabe, não quer e não gosta. Foi outro mal que o JJ fez ao Flamengo. Fez um ótimo, fez um bem ótimo, maravilha, um monte de título. Mas fez um mal. Mostrou aos jogadores do Flamengo como é um treino bem feito, como é um esquema tático, como é que é movimento. Mostrou tudo de bom pro time. Aí quando vem um treinador novo, que os caras veem que não sabe, bom, isso tá errado, isso não funciona. O cara quer implementar o trabalho deles, os caras veem que, porra, isso aí não vai dar certo. Os caras não compram a briga, não compram o esquema do jogador, não reconhecem o trabalho, não gostam, e aí o time desanda. O elenco que o Flamengo tem hoje é muito melhor que o elenco do JJ em 2019, muito melhor. Era para estar atropelando todo mundo. E brigando ali, ó, Botafogo ali, cabeça a cabeça. Mas não tá por tudo que a gente já falou aqui agora. Boa. Mas tem a reportagem, né, que a gente até citou no último vídeo, que é curioso, né? Enquanto alguns criticam os métodos do Sampaoli, outros elogiam muito o tipo de treinamento dele. Eu acho que o maior problema dele não é tático, não é técnico. O problema dele é relacionamento, o que atrapalha o desenvolvimento do trabalho dele. Isso é nítido. Foi no Atlético, foi. Eu acho que ele sai, ninguém quer que ele volte. Ninguém tem saudade dele. É aquele cara, pô, sabe treinar, sabe trabalhar, mas não quero de volta aqui porque, porra, ele é muito ruim para o ambiente, para tudo, enfim. E a cultura do futebol brasileiro é muito paternalista, né? É aquele cara que abraça, você vê lá, o Abel tem o Rony como filho, né? E fica essa coisa, Filipão, família escolar. Eles são os históricos aí de comprar a briga, não de um cara completamente alienado a tudo, que é um pouco o perfil do São Eu, Paulo. eu acho que o Abel, assim, eu não vou falar dos técnicos portugueses, mas o Abel tem isso. É, o Bruno Lage tem isso, o antigo técnico do Castro Botafogo, tinha, né? Castro tinha. Eu Comprou acho muito que barulho. essa história de família e tal, etc. O time do Botafogo tá muito unido, né? Muito unido, muito unido. Ontem, no final do jogo, você viu isso. Os caras fizeram vídeo com o Tiquinho para mostrar que o Tiquinho estava no jogo também, que a galera comemorando junto. Eu acho que não é isso. O grande mérito desses caras é saber fazer a gestão do elenco. Do grupo. Saber, cara, você tá na reserva, mas eu conto contigo. Você tá aqui, eu conto com você para jogar aqui agora e tal. Então, ele tá sabendo levar, né? Tanto é que, assim, quem entra não tá jogando. Quem entra, se diz, pô, tô aqui para colaborar e tal. Por exemplo, o Carlos Alberto, até agora, o Carlos Alberto tem 4 gols no Brasileirão. Ele tem 3 jogos que ele sequer entra. E tem 4 jogos, tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. Então, assim, saber fazer gestão do elenco. Eu acho que o Sampaoli passa longe, léguas Peca disso. nisso. Mas todo mundo já Exato. sabia, né? Exato. A rodada não acaba Novidade hoje, né? nenhuma aí. A rodada Tem tem 3 novidade nenhuma. jogos. Tem Palmeiras e Cruzeiro amanhã. Palmeiras vai ganhar, não vai passar o Botafogo, não vai chegar no Botafogo, mas vai ganhar, vai ser o que vai ficar mais próximo, na minha opinião. Concordo. Bragantino e Vasco. Né, Vasco ganha também, já passa o Curitiba, já fica mais perto de sair da zona. E na terça-feira tem Zebra. Atlético Paranaense e Cuiabá. O tapetinho lá de baixo, lá do sul. Jogo E o bom. Atlético deve ganhar, né? Da região sul, na verdade. Cara, Mas o Atlético O Cuiabá tá é o fazendo a oitavo. campanha, para mim, mais surpreendente do Campeonato Brasileiro. É, Davidson, o Davidson, um time organizado, com limitações claras. Para mim, o Cuiabá é o América Mineiro do ano passado. do ano Né? passado. Um time organizado, com limitações, mas que está conseguindo chegar. O Botafogo teve muita dificuldade de ganhar do Cuiabá lá. O Cuiabá tem muito jogador de ex-time grande, né? Ex-jogador de time Isso. grande, perdão, expressei errado. Tem jogador ex-jogadores do Corinthians, ex-jogadores do Palmeiras. Tem o Davidson, que foi um jogador do Palmeiras, porra, O campeão de Fernando Sobral Libertadores. jogou no Ceará, voltou a jogar bola. O Sobral É, tá jogando bem lá. O time é organizadinho, né? E o tá em português lá que oitavo. o Era um time que ia tá. cair, tá em oitavo. Tá lá em cima. Isso. É um jogo chato para o Atlético Paranaense. Eu acho que dá jogo Bom lá. Assim jogo. como, apesar de eu achar que Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro, o Palmeiras é favorito, o Cruzeiro também tem causado dificuldade para o adversário para tomar gol. Então, assim, eu não duvido de um empate lá, não, que o Cruzeiro consiga empatar. Vasco e Bragantino é aquele jogo que não dá para chutar. Porque se entrar o Vasco do último jogo, tem jogo. Se entrar o Vasco de O 2 rodadas campeonato, atrás, o Bragantino atropela.
É Atropelado. verdade, é Então, verdade. não dá. Não, mas O eu Bragantino, tô com Vasco a e fé de que o Bragantino, eu não Bragantino vem chutaria. abalado, né, pela eliminação, meio desnorteado ainda. O Vasco em recuperação, ganhou um jogo. Vamos lá. Klaus, brigadão. Temos que Valeu, encerrar por galera. aqui. Porra, agradeço a sua Obrigado, Cláudio. presença. Convidado para Boa. voltar quando você puder encaixar teus Pode horários. chamar que eu volto. Beleza. Doguinha, obrigado. Boa noite. O Rafa caiu aí, teve que sair. Caiu. Tricolor Mas caiu, tá? beleza. O Fluminense está acostumado a cair, rapaz. Não tem É, problema não. normal. É, Vocês três, né? história. Vocês três vão cair. Ah, Rapaz, olha tá. só. Então, peraí, parênteses, olha só. Em 2012, eu trabalhava no Esporte Interativo, era diretor financeiro do Esporte Interativo, mas antes disso eu gravei um programa lá, que a gente fazia uma mesa redonda, me chamaram para participar do programa como se eu fosse o participante da Rádio Botafogo. E eu falei que só tinham 5 times naquele momento que não tinham caído. E que eu cravei que em 20 anos os 5 iam cair. E eu falei assim, cara, é questão de tempo. 2 já caíram, o Inter e o Cruzeiro. O próximo é o Santos. Vai ficar faltando só o Flamengo e o São Paulo. E aí, quando eu falei isso em 2012, faltam 9 anos só para acontecer e É, já vão ter caído 3. Deus te não vai ouça. acontecer. Não vai acontecer. Galera, brigadão, foi muito bom. Apesar Aí, da ó. rodada não ter terminado, mas assim, a parte bem importante aí de cima tá muito desenhado, o Botafogo disparou. É, A única parte ruim é a gente não poder falar do Vasco saindo da zona de rebaixamento. Saindo não, né? Se Mas aí isso aproximando aí vai da demorar saída. umas 4 rodadas ainda. Mas Por aí. chegaremos lá, tá? O Paê tá vindo, veio o Paê, o Patê, e a gente vai passar por cima de vocês. Paê é Abração, galera. shampoo, pô. Hã? Abraço. Abraço. Paê é nome de Abraço. shampoo. Fica rindo, fica rindo. É o medo, isso é medo. Quem ri de tudo é Oh. desespero. Valeu, valeu. Abraço. Valeu, boa noite. Abraço.